De volta com seus 103 Notícias. Conforme a gente anunciou, já se encontra aqui presente em nossos estúdios, nos estúdios da Macaúbas FM 103,9, o secretário municipal de Educação, João Luiz de Oliveira Figueiredo, mais conhecido como Rei, popularmente conhecido como Rei aqui em nossa cidade. E aí eu gostaria, Rei, boa tarde para você, tudo bem com você, Rei? Boa tarde, Nali, é um prazer estar aqui novamente na Macaúbas FM 103,9, tendo um espaço, né, de a gente poder fazer esse bate-papo aqui para toda a sociedade macaubense, explanar com relação a a volta do recesso junino, né? Não foi nenhum momento de férias, foram o recesso junino, né? Esse retorno, a gente está aqui para responder as perguntas, tentar esclarecer e, acima de tudo, tranquilizar as famílias macaubenses, tranquilizar toda a população com relação a esse retorno. Com certeza, é um recesso, é a volta de um recesso, mas um recesso um pouco diferente, porque é a primeira volta às aulas aí desde que a gente começou a lutar contra os avanços do coronavírus, contra essa doença que a gente ainda está numa luta muito forte e que requer de cada um de nós uma entrega e uma contribuição muito grande para que a gente consiga manter essa doença sob controle de propagação, não é mesmo? Pois é, Rei, olha, uma grande alegria receber aqui você em nossos estúdios, a gente trazer essa pauta que é de extrema importância para a nossa comunidade. Tá? A gente conversa com você agora, mas desde já agradecendo pela sua disponibilidade. O assunto de hoje que a gente vai falar sobre os desafios da educação municipal em meio aos avanços da Covid-19 em Macaúbas. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui em nossos estúdios, né? Seja muito bem-vindo aqui ao 103 Notícias. É uma grata satisfação, uma honra recebê-lo aqui na nossa programação. Bom, então vamos direto para a nossa conversa, já saber um pouco mais de como é que está sendo. A gente sabe que esse ano aí de 2022, desde que iniciou a pandemia, né, a gente foi o primeiro ano de aula presencial, até então a gente estava usando aí a modalidade remota. E aí eu gostaria de saber do senhor secretário o seguinte: como anda as nossas escolas desde que houve o retorno das aulas presenciais no início do ano letivo? Será que você poderia fazer assim um breve balanço, né, das ações que foram tomadas aí nesse início pós-pandemia? Como é que foi essa experiência na comunidade escolar? Como que vocês lidaram, né, com a questão do vírus e com o retorno às aulas ali desde o início do ano letivo? Então, Ney, como você bem pontuou, e é importante a gente estar esclarecendo isso para toda a sociedade, a gente viveu um momento realmente crítico. Não só a educação, mas toda a sociedade, em todos os seus aspectos, né? Foram 2 anos de muito cuidado, a gente teve que redobrar as atenções, e foram 2 anos difíceis para toda a sociedade macaubense. E a educação não se difere disso também. A gente teve, né, uma doença nova, uma doença que até então, lá atrás, a gente não conhecia seus aspectos, como ela se dava. Então, tudo foi novo para todo mundo, foi bastante desafiador, principalmente para a educação, porque na educação difere um pouco, porque o contato com o aluno, a vivência, o dia a dia é muito importante no fazer pedagógico dos professores. E pegou todo mundo de surpresa, foi algo que ninguém esperava, a gente não estava preparado para isso lá atrás, no início, né? Então, veio essa Covid, Macaúbas logo entrou em ensino remoto, como você bem colocou, a gente trabalhou aí nesses últimos 2 anos de forma remota. Foi um trabalho difícil, onde nossos professores realmente foram heróis, toda a equipe de funcionários da educação teve que se sobressair diante de uma demanda tão difícil para dar continuidade de forma com qualidade na educação, que não podia parar, né? Então a gente trabalhou de forma remota e, aliado a isso, a secretaria também começou a planejar a sua estrutura física.
né? A gente teve que fazer algumas adaptações nas escolas, se preparar para criar em cima daquilo que foi feito por a gente lá em 2021, que foram os protocolos, né, pedagógicos, que contemplou desde as crianças de educação infantil até o ensino fundamental 2. Todo um conjunto de ações que foram feitas, né, de notas técnicas, tudo fundamentado junto com a saúde, com os profissionais de saúde, também naquilo que tinha na literatura de saúde para nos embasar. A gente embasou também com o Conselho Nacional, as resoluções, as diretrizes trazidas nos decretos de restrições. Então, foi todo um trabalho feito naquele momento lá, que a gente não estava preparado, mas a gente foi se adaptando no momento pandêmico, né? A gente reformou quase 43 escolas, colocando pias para promover dentro dos protocolos lá a higienização de mão, protocolos de uso de álcool em gel, lavar a mão, distanciamento, quer dizer, toda uma situação que foi colocada até hoje. E aí a gente voltou agora em 2022, em 14 de fevereiro, de forma presencial. Quer dizer, a gente se preparou estruturalmente para essa volta, né? Essa volta presencial. Vale a pena aqui ressaltar, Nali, é o seguinte, nós tivemos uma situação que a Covid se apresentou no nosso município. A gente precisa conhecer isso até para a gente fundamentar o porquê de voltar presencial. Se você observar, eu estou aqui com um relatório da Vigilância Epidemiológica do município, de todo o comportamento da Covid. Nossos ouvintes, eu acho que não vão poder ver, mas eu posso lhe mostrar e depois você pode até publicar no Instagram da emissora, da rádio, né, para levar o conhecimento a toda a população, que houve um comportamento da Covid em Macaúbas. Ao longo desse semestre, né, no primeiro semestre, desde 1º de janeiro, isso aqui a gente tem aqui consolidado alguns dados, desde o dia 1º de janeiro a 4 de julho, né, esse primeiro semestre, como se comportou o vírus. Quer dizer, os estágios de contaminação ao longo do primeiro semestre. Talvez você não saiba, mas quem é da educação sabe, a gente fez um planejamento dessa volta às aulas presencial lá em fevereiro, iniciando com a jornada pedagógica, que foi no período ali de 8 a 14, que foi quando voltaram as aulas. O nosso calendário, né, foi previsto a volta das aulas no dia 14 de fevereiro. Por que eu estou trazendo esses casos ativos de Covid ao longo do primeiro semestre? Para mostrar e tranquilizar a sociedade como um todo, que no município, o momento de maior alta de Covid no nosso município, a gente teve 2 grandes momentos. Aquele lá em fevereiro, no início de fevereiro, a partir do dia 8 de fevereiro até o dia 15, 19 de fevereiro, foi um dos momentos mais críticos do comportamento de contágio no nosso município. Foi quando a gente atingiu o pico de 160 contágios diários. Até então, lá, dia 14 de fevereiro, nós não tínhamos nenhum caso, a gente não tinha aulas presenciais, era todas remotas. A partir de 14 de fevereiro, quando iniciou o ano letivo no nosso calendário, também a gente estava naquela preocupação ainda o medo, né? Afinal, são 7.000 alunos aglomerados em escolas, para receber esses alunos com esse alto número de contágio naquela época. Mas a gente pôde observar com fatos, e aqui eu estou com um documento em mãos, que depois eu vou disponibilizar para vocês, que, graças a Deus, foi aquilo que a gente esperava. Que é o quê? O ambiente escolar realmente é o ambiente mais adequado e seguro de prevenção à Covid. E isso a gente pode constatar não com achismo, com fatos. Dia 14 de fevereiro, para cá, os números só caíram. É claro que isso é associado aos cuidados que toda a sociedade
teve, né, e estava vigilante com aquela questão, mas na escola não foi um ambiente promotor de aumento de casos. Pelo contrário, a gente conseguiu colocar 7 mil alunos em sala e a Covid só veio caindo de fevereiro até zerar casos ali próximo de abril. A gente ficou de abril a maio com casos zerados de Covid. Então, a gente pode constatar que o ambiente escolar não é um ambiente de promoção de Covid. A gente vê isso com dados. Por quê? Porque o ambiente escolar existe todo um protocolo de funcionamento, quer dizer, há todo um acompanhamento dos nossos grandes profissionais, que são os professores, merendeiras, faxineiras, que fazem a limpeza da escola, os diretores, toda uma comunidade escolar que está atenta, tem feito muito e contribuído, inclusive, com a saúde nesse procedimento, né, de prevenção ao contágio, porque a gente sabe que com a vacina, os efeitos da Covid diminuíram, mas a vacina ela não elimina o vírus, ela diminui esses efeitos. O que é que vai eliminar essa contaminação? São os cuidados de lavar a mão, de usar máscara, de manter o distanciamento, quer dizer, de cumprir tudo aquilo que a gente fez de forma organizada, que foram os protocolos pedagógicos de atendimento e de comportamento dentro das escolas. Adquirimos auferidores de temperatura, tapetes com produtos para as crianças entrarem, as recomendações de prevenção, que nenhuma criança com caso deveria ser encaminhada para a escola. Quem apresentava sintomas, a gente liberava e acompanhava, fazia um rastreamento junto com a Secretaria de Saúde, para estar vendo. E isso ficou constatado que diminuiu os casos até ficar um mês zerado. O que é que aconteceu? Aconteceu que, com esse relaxamento social, né, a gente pode deduzir por diversos fatores, como, por exemplo, a vacinação, poucos impactos, né, quando a pessoa pega o contágio, pelo fato de estar já vacinado, não tem um efeito tão agressor do vírus, como foi lá no início, quando logo ele surgiu, as pessoas se acomodaram. E com essa acomodação social, os casos voltaram a subir aqui a partir de 11 de junho. Associado também aos festejos juninos, né? A gente via aí, a gente está vendo na comunidade, as pessoas relaxaram um pouco, se descuidaram, e isso fez com que os casos, em um momento que a gente estava em recesso, mais uma vez provando que não é a educação que amplia, e sim esses não cuidados que a gente tem no relaxamento aí das medidas de precaução, aumentaram os casos. Então, o que a gente pode dizer para a sociedade macaubense é que podem ficar tranquila. A escola realmente é o ambiente seguro, é o ambiente que favorece a convivência social, porque na escola a gente tem todos as ações de prevenção. Pronto, muito bem colocado, Rei. Então foi uma experiência muito positiva esse retorno, pelo que eu entendi, era uma experiência que a gente, né, temia de uma certa forma o impacto, se ia impactar, se ia aumentar e graças ao os cuidados de toda a equipe, também a questão dos alunos terem contribuído também, né, cumprido com as regras sanitárias, né? É isso, porque é um fato, né, Dali, a gente está diante de um fato comportamental da literatura aqui, do que ocorreu em Macaúbas. Não foi a escola que fez os casos elevarem. Por exemplo, aqui no gráfico que eu estou aqui em mãos, se você observar de início, final de março para abril, até dia 11 de junho, não tinha casos na cidade e estava tendo aula. Então, a gente tem que mostrar isso para a sociedade, mostrar para os pais que esse retorno no calendário, que já estava previsto dia 4 agora, foi um retorno que a gente sabia dessa alta, por conta até da característica do momento que a gente tem inverno, festejos, relaxamento da sociedade, que isso ia aumentar. Já era esperado. Já é esperado que aumentou. E que está diminuindo. E a tendência, antes de voltar agora, dia 4, nós tivemos uma reunião. A gente não voltou aleatoriamente, porque é vontade do secretário, ou do prefeito, ou de qualquer pessoa. Não. A gente voltou fundamentado em dados, em números. Tivemos uma reunião com a Secretaria de Saúde no dia 2 de julho, sábado
passado, né? A gente viu da importância, a própria orientações da OMS, do Conselho Nacional de Educação, que recomenda, sim, voltar, apesar de estarmos num momento crítico do maior pico de contaminação, mas esse pico não foi por conta da educação. E aí o que é que a gente faz? A gente tem que voltar e voltar com os cuidados, promovendo esse ambiente saudável, com atenção, como eu sei que acontece nas escolas, porque os nossos profissionais cobram e lutam por isso. Então, apesar do momento ter sido o maior pique que a gente teve, que foi dia 25 de junho para cá, foi o que a gente estava conversando nessas discussões com os profissionais de saúde. Hoje o ambiente é mais favorável. Por quê? Hoje a gente já sabe, de uma certa forma, qual é o comportamento do contágio, do vírus. A gente conhece mais o vírus do que a gente conhecia lá no início das aulas em 14 de fevereiro. Então, hoje a gente tem um quadro de professores vacinados, né, em sua maioria, 99%, todas as etapas de vacinação já vacinados. Então, é mais confortável, é mais seguro a estrutura como um todo hoje para voltar presencialmente. E sem falar que a educação é um serviço essencial. Imagine a gente liberar, sem fundamentação nenhuma, as escolas, esses 7 mil alunos ficarem aí na sociedade sem ter nenhuma medida de restrição, só ia aumentar o contágio. Ao contrário da escola, não. Eles vão para a escola, mas lá vai estar acontecendo o quê? Toda uma cobrança com relação ao cumprimento do que deve ser feito para prevenir. E até um momento educativo. Para você ter uma ideia, o quanto a escola contribui para isso, a gente teve o dia D, antes do recesso, nas creches e na creche Mercedes Rosas, aqui próximo ao posto de saúde, com a busca e a cobrança com relação à caderneta de vacinação, não só da Covid, mas das outras doenças. Então, a escola é um ambiente educativo, essencial, que não se justificava a gente suspender as aulas sem nenhum dado técnico que mostrasse que a suspensão ia melhorar os casos e deixar esse serviço essencial quando na sociedade está tendo calendário de festa, tem festa na zona rural ainda e não tem nenhuma restrição, então não tinha uma coerência. A gente teve até algumas críticas de alguns... Saiu do status de pandemia, mas isso não quer dizer que a gente deve afrouxar nossos cuidados. Então, é mais um motivo por que de ter aula, porque lá o professor realmente educa com relação a isso, é uma coisa que a gente cobra, e dentro dos protocolos da educação tem isso, está sendo cobrado. Inclusive, secretário, como o senhor muito bem colocou, a questão do vírus, a vacinação, ela não impede, o contágio, a gente sabe disso, que ela tem evitado aí quase que 100%, mas infelizmente ainda não chega a 100% a questão dos casos graves e os casos que vêm a evoluir para óbito, mas, e como o senhor também bem pontuou, hoje a gente conhece melhor o comportamento do vírus. Então, assim, com relaxamento das medidas de prevenção, o que é que a gente observa? Quando as pessoas relaxam, quando acontece a questão das aglomerações, há um relaxamento por parte das pessoas, os casos sobem. Aí os casos subiram, as pessoas elas se atentam a isso, aí todo mundo fica com medo. Por mais que a gente tenha vacina, mas a gente ainda não está 100% confiante, a gente tem sim receio de adquirir, né, de ter contato com o vírus, então a gente começa a ter cuidado, os números caem novamente. Então, assim, é uma observação para a gente ter ciência, a gente estar bem atento, a gente como cidadão, para que justamente, mesmo a gente tendo a vacina, a gente possa estar aí sempre que possível com os cuidados redobrados e sempre atentos aos cuidados. Né? É o nosso grande desafio agora, né, Nali? Eu ia lhe perguntar isso, justamente isso. Quais são os maiores desafios diante dessa situação? Uma situação mais tranquila, porque a gente conhece melhor o vírus, tem vacina,
mas ainda assim envolve muitos desafios para os próximos meses na educação. Quais são esses desafios? Eu vejo como um grande desafio é isso, é esse trabalho educativo de a gente estar conscientizando as pessoas, aos cidadãos macaubenses, da importância de manter esses cuidados, mesmo com tudo isso que a gente mostrou aqui, da questão da vacinação, do conhecimento que todos já tem pelo fato da informação estar na mídia, estar na escola, estar em diversos locais, mas ninguém não deve descuidar, porque realmente o vírus ainda está, e o grande desafio nosso é aprender a viver com o vírus, né? Viver com esse vírus, no sentido de ter esses cuidados, né, de prevenção, principalmente no momento de aglomeração. A escola é um momento que a gente aglomera de forma, eu vou aspirar, organizada, porque tem toda uma dinâmica como é feita. A gente dá toda a orientação dos protocolos, como deve acontecer na escola, quando o aluno apresenta algum sintoma gripal, quando muitos funcionários apresentam sintomas gripais e de Covid, é encaminhado a um profissional de saúde. Hoje a gente tem diversos profissionais, PSF, nas comunidades, os agentes de saúde são atores importantes, promotores de cuidados que devem ser tomados. São pessoas que têm todo um conhecimento técnico, de orientação para a população. Então, o que a gente faz é esse trabalho educativo. O grande desafio nosso é de estar promovendo, possibilitando as pessoas a terem acesso à orientação correta. Porque hoje virou muita moda, todo mundo em rede social, achar que a rede social é um diário oficial. Todo mundo se vê o direito de ir para a rede social, gravar vídeo, fazer crítica, achando que aquilo sem uma fundamentação. Então, a gente deve se pautar dentro daquelas pessoas que têm realmente propriedade de conhecimento para fazer, que são os profissionais da saúde, os professores, diretores, quer dizer, as instituições, né, que orientam, e não ficar aí caindo na rede social, achando que tudo que é dito e aquilo é uma verdade. Então, a gente tem que procurar esses profissionais. Por exemplo, muitas comunidades têm o PSF, em algumas comunidades, outras têm o agente de saúde. Eu acho que é a pessoa importante aí nesse processo. As famílias procurarem, se orientarem com esses agentes, com os professores, com a escola e tranquilizar. O aluno apresentou qualquer sintoma, não precisa mandar. Essa falta, ela vai ser justificada nas cadernetas. Nossos professores estão orientados a colocar lá toda uma descrição. Essa falta não vai constar como para causar qualquer prejuízo para esse aluno. A gente orienta ao pai que está com o aluno, pedir à escola que mande a atividade, porque a criança, mesmo com esses sintomas na casa, ela pode estar fazendo. A gente disponibiliza a possibilidade de estar fazendo o trabalho remoto, né? A escola orientar qual é o livro que vai trabalhar, qual é o livro que trabalhou naquele dia, quem é o professor, ligar. Hoje a gente tem os meios de comunicação, a rede social, que facilita esse bate-papo, né? Tanto do professor com o aluno, aluno-professor e escola. Então, é essa orientação. Tranquilidade para toda a sociedade, para a gente manter esse serviço essencial. Anteontem eu estava assistindo na CNN uma reportagem falando sobre isso, a perca que nossos alunos tiveram com relação a esses 2 anos, apesar de nossos professores ter sido heróis em fazer o trabalho remoto, mas nunca é igual com um trabalho presencial. Então, é uma perca que, segundo lá na reportagem, nos próximos 60 anos a gente ainda vai estar tendo efeitos disso, né? Então, não seria plausível, não seria justificado a gente dispensar um serviço tão essencial para a sociedade, na segurança alimentar, em tudo, na merenda, muitos pais, econômica, social, porque muitos pais têm que trabalhar, e como é que vai ficar esse menino na casa com alguém? Então, a escola é um ambiente de conforto nisso. Entendi, muito bem colocado, secretário. A gente vai chamar aqui um breve intervalo comercial. Rapidinho a gente está de volta para dar prosseguimento, só para o secretário tomar uma água ali, dar uma relaxada, né? Para a gente voltar aqui à conversa, questão de 2 minutinhos, a gente não volta aqui falar com vocês que estão na sintonia. Enquanto isso, você pode participar com a gente, você pai, você mãe,
Você, cidadão, se tiver alguma dúvida com relação ao assunto de hoje, a gente está conversando sobre os desafios, né, que envolvem a educação, né, nessa atual fase que estamos vivendo com relação ao avanço do coronavírus, né? E você pode participar com a gente, interagir com a gente, mandar seu questionamento, né, que a gente vai passar aqui para o secretário responder e esclarecer qualquer dúvida dentro dessa pauta, dentro desse assunto que está sendo debatido hoje. Você está ouvindo o seu 103 Notícias, que está no ar com você. A gente está falando com o secretário municipal de Educação, João Luiz, mas popularmente conhecido como Rei, conversando sobre os desafios que a educação está enfrentando para fazer o seu retorno pós-recesso junino, em meio às altas da Covid-19 aqui na cidade de Macaúbas. Para você que ligou seu radinho agora, o secretário ponderou, né, enfatizou que as escolas estão preparadas aí para receber o aluno com total segurança e que o ambiente escolar ele se mostrou diante da experiência do retorno às aulas que aconteceu lá no início do ano, em fevereiro, no início do ano letivo, se mostrou um ambiente totalmente seguro para as crianças, adolescentes e toda a comunidade escolar. Não sendo um fator que contribuiu para o aumento dos casos da Covid. Inclusive, o secretário, a gente está fazendo atualização aqui para você que acabou de ligar o seu radinho, para você se inteirar do nosso assunto. Ele também ponderou, né, que na escola, apesar de todos os alunos, são 7 mil alunos na rede municipal, que estão dentro das escolas, mas que toda essa aglomeração ela é feita de uma forma muito organizada. E eu gostaria de perguntar ao secretário como que é feita essa organização, qual é o protocolo que é seguido dentro da escola, e vou aproveitar aqui, secretário, para trazer um questionamento de um ouvinte nosso que está aí na sintonia, questionando com relação quais são os cuidados que estão sendo tomados aí com o aluno, porque a gente sabe que tem muito aluno que faz uso do transporte escolar também, né? E aí ela já aproveitou e questionou sobre a possibilidade de não estar havendo corretamente o uso da máscara aí nos transportes escolares. Eu gostaria de passar esse questionamento para o senhor e já aproveito e peço ao senhor para que oriente o cidadão diante de qualquer quebra dessas regras, né, diante de qualquer protocolo desse que não está sendo seguido, para que o senhor oriente o cidadão como que ele pode alertar a comunidade escolar, qual é o papel dele, quais canais ele pode recorrer para comunicar isso à Secretaria Municipal de Educação. Então, Ali, como você bem colocou aí, em 2021 nós fizemos uma série de protocolos pedagógicos, orientativos, para que toda a comunidade escolar cumprisse para realmente no retorno lá em fevereiro a gente pudesse minimizar os efeitos de contágio. É um documento com mais de 131 páginas, um dos protocolos pedagógicos que contemplam, como eu disse aqui no início da minha fala, desde educação infantil até o Fundamental 2. E é bom a gente ressaltar para as famílias e a comunidade que o transporte escolar é uma extensão da escola também, né? E que esses protocolos devem ser cumpridos também no transporte. São diversas ações, eu vou elencar aqui algumas, 3, que a gente pode estar fazendo, que já, que foi até agora, dia 4, a gente botou uma nota orientativa para os diretores, para reforçarem essas medidas, para evitarem esse contágio. A primeira nota é o seguinte: nenhum pai, nenhuma mãe deve mandar o filho sem estar portando a máscara. Então, a gente orientou todos os diretores escolares, numa live que nós fizemos dia 2, sábado, que exigisse o cumprimento, porque ainda é um ato protocolar dentro das orientações, que é o uso de máscara por todos os profissionais das unidades escolares, professores, diretores e alunos. A gente orientou também que nenhum aluno deveria adentrar dentro dos ônibus sem máscara.
Então, tanto é que a gente já faz algumas aferições no próprio ônibus, e é uma orientação que a gente passa aí para as famílias. A criança apresentou sintomas febril, tosse acentuada, sintomas gripais, que ela nem deva mandar, e aí é muito importante essa participação das famílias, ela nem deva mandar esses alunos, né? A gente sabe que a gente tem que ter essa responsabilidade pessoal, mas a responsabilidade coletiva, né? Com os outros alunos que não têm nenhum sintoma. Então, se o seu filho, sua filha apresentou qualquer sintoma gripal, a orientação é não encaminhe essas crianças para a escola, que essas faltas elas serão justificadas, e a gente pede até para entrar em contato com a direção, com o corpo pedagógico da escola, que esse déficit pedagógico a gente pode estar sanando de forma remota. A gente já tem essa experiência, essa expertise do momento em que a gente trabalhou remotamente. Então, a escola pode estar mandando essa atividade, a orientação educativa. Então, o papel da família vai ser muito importante nesse retorno. A gente está vendo que do dia 25 para 28 de junho para cá, está havendo uma diminuição, né? A gente teve o pique lá de 310 casos, o último boletim parece que estava em 270, então a gente espera que nos próximos 15, 20 dias isso possa estar minimizando, e é isso que a gente espera, e a gente está monitorando com atenção. Que qualquer sintoma que a família constate, encaminhe essas crianças para um posto de saúde mais próximo, procure um profissional de saúde. Então, tudo isso faz parte dos protocolos, que é a entrada e permanência do aluno nas dependências escolares só serão permitidas caso ele esteja usando máscara. A orientação é solicitar do aluno, né, 2 máscaras, um período de 4 horas para haver até a substituição. Há casos que o aluno chega que não pega o transporte, que na verdade ele não pode nem entrar dentro do ônibus sem o uso de máscara. Essa é a orientação nos protocolos. Mas às vezes quando ele vai, o pai leva caminhando e não tem, às vezes a escola disponibiliza essa máscara, mas a orientação é sempre o aluno ir com uma máscara e uma reserva para trocar lá em um determinado momento da aula. Então esses são os principais medidas para prevenção. As escolas estão com pias na entrada, muitas têm álcool em gel para fazer a higienização das mãos, lavar as mãos, a organização das cadeiras, a gente está tentando colocar com o distanciamento adequado. Então todas essas ações foram feitas, e isso a gente já viu na prática, com números e dados, como eu falei e citei aqui, que deu resultado. E, se Deus quiser, vai dar resultado agora nesse retorno do segundo semestre, né? Após esses festejos. E a gente está vendo esse quadro cair. A gente espera que caia, que a sociedade crie essa consciência, porque não é só a educação, é a sociedade como um todo, né? A sociedade como um todo lutando para minimizar esses efeitos aí. Entendi. Então, no caso aqui da nossa ouvinte que levantou essa hipótese, talvez de não estar sendo cumprido essa questão do transporte escolar, do uso da máscara, que é obrigatório desde lá o transporte escolar, né? Então, no caso, o cidadão que tiver conhecimento de qualquer situação ou não cumprimento de alguma norma, ele pode e deve... É um dever, né? Deve comunicar à Secretaria de Educação. A Secretaria... A gente orienta de imediato, porque às vezes pode ser um caso que o próprio diretor não esteja sabendo desses cumprimentos. Então, se for um pai de aluno, procurar o diretor, porque está colocando em risco as outras crianças, né? E todos os assistentes de ônibus e motoristas estão orientados com relação a isso. Toda criança tem a obrigação de entrar no ônibus com a máscara. Se caso haja alguma situação desse tipo, como a ouvinte está relatando, e a gente agradece ela pelo fato de estar citando a importância social do trabalho, de ela estar citando isso aí agora, é o que? Procurar o diretor da escola para que sane essa problemática, porque é uma coisa que vai de encontro ao que a gente orienta. E caso não seja, pode nos procurar na secretaria, com qualquer agente lá, funcionário da secretaria, fazer a denúncia, protocolar, dizer qual é a escola, qual é a linha, se ela puder identificar e dizer, a gente vai tomar as medidas cabíveis nesses casos. Mas a regra é ônibus, todo mundo de máscara, a regra é ninguém
família nenhuma encaminhar alunos com eventuais sintomas. Esse aluno deve ficar nesse primeiro momento na casa, né? Uma coisa que o pessoal está aí realmente com medo, e tem razão, né? Porque houve esse aumento de casos, mas a gente volta a reafirmar: o ambiente escolar é um ambiente seguro, é um ambiente que promove essa segurança, é um ambiente que tem esse zelo de cuidados de minimizar esse agravamento, né? Então a gente pede que, caso haja qualquer situação fora do que a gente está dizendo, faça essa denúncia, vá até a secretaria, que a gente está lá à disposição para tentar sanar essa problemática. Agora, um assunto importante, secretário, que a gente, dentro do âmbito da educação, eu sou estudante de pedagogia, eu falo isso porque a gente sabe o papel que a família tem dentro do ambiente escolar. A gente, quando fala da questão da escola, dos cuidados que devem ser tidos, a escola tem sim uma responsabilidade muito grande, mas isso não exime a família, ela tem uma responsabilidade muito grande. É muito importante que os pais, elas conversem com seus filhos, elas reforcem a importância para que justamente para que a escola possibilite cumprir com esse papel de uma forma 100% eficiente, né? Diante disso, a gente falou várias vezes, durante a nossa conversa, várias vezes foi citada a palavra família. Família. Então, a família é um apoio muito grande para a comunidade escolar. Sem o apoio da família, dificilmente a comunidade escolar vai conseguir cumprir todas as metas de uma forma 100% eficiente. Então, é bom a gente conscientizar um pouquinho, a gente falar de uma forma assim, bem clara, bem direta mesmo, com relação a essa questão da importância da família, para que a escola, para que mais uma vez a nossa experiência de volta às aulas, diante de um quadro elevado de coronavírus, mais uma vez ela venha a ser bem sucedida. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão bem direta mesmo da importância da família para o sucesso, que essas metas sejam alcançadas? Eu acho que você tocou numa coisa crucial aí, não só nesse processo de Covid, mas no processo da educação como um todo. E não é à toa que o legislador, lá quando cria a Constituição e a própria LDB, você é uma surpresa saber, e que bom que você também é pedagoga. Estudando ainda. Estudando, mas já é pedagoga. Quem entra nesse mundo, a gente já pode dizer que certamente vai ser uma boa profissional. Então, como eu estava dizendo, o legislador lá, ele foi muito bem atento quando ele estabelece na própria Constituição e nos marcos legais que é dever do Estado e da família oferecer a capacitação e o processo educacional das crianças. Então, como você bem disse aí, é crucial a participação da família no processo educacional. É uma continuação, é uma extensão a família, a instituição família com a instituição escola, né? Então você pontuou algo que eu acredito, isso é uma coisa que eu acredito, que a escola só terá sucesso mediante essa participação consciente dos pais. Então, os pais têm um papel fundamental nesse processo. E é o que você abordou. É de muita importância a família estar atenta, existem as reuniões de pais nas escolas, a gente orienta os pais, estarem entrando sempre em contato com os diretores, a gente sabe que existem os grupos escolares de pais com a direção para estar se orientando, tirando as dúvidas. Então, essa participação familiar será certamente muito importante para o sucesso, não só nos casos de prevenção de doenças e da Covid, como um aspecto global da educação das crianças nas escolas. Então, a família, sem sombra de dúvida, é um ator, é um agente primordial nesse processo. Pronto, muito bem colocado, só para a gente reforçar, porque a gente, como comunidade, a gente está preocupado com esse retorno, mas a gente, como família também, que temos nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos entes lá na escola, a gente tem uma responsabilidade também sobre isso, porque a gente teve até uma conversa
no dia em que eu entrei em contato com o senhor sobre essa questão do prejuízo da educação, o ensino remoto foi uma alternativa, foi uma solução diante do estado de pandemia, mas isso, né, não elimina o prejuízo que foi causado ao processo de ensino-aprendizagem dos educandos. Então, assim, a secretaria, né, diante dessa situação, também é um dado que, conforme eu estou trazendo aqui, pautando, que foi uma conversa que a gente teve, uma conversa que não foi oficial, mas foi uma conversa nossa, foi uma das preocupações também da secretaria, né, justamente adotar o ensino remoto e aumentar ainda mais esse prejuízo, né, secretário? É isso. A gente sabe, apesar do ato heróico dos nossos profissionais, a gente entende que o contato presencial é muito importante no fazer educacional. Certeza. Então, apesar de a gente ter trabalhado, muitos professores reaprenderam as suas práticas, né, de forma para fazer um bom trabalho de forma remota, mas a gente entendeu que nesse momento seria muito importante essa volta presencial, até porque tem toda uma dinâmica de adaptação desses alunos, das crianças, como eu falei, até a questão social dessas famílias. Muitos pais e mães confiam os seus filhos nas escolas, levando esses alunos para esse ambiente seguro, para poderem trabalhar, para levar para sua casa seu sustento. Então, como você bem disse, é muito importante essa participação familiar, né? Que é uma exigência legal, é uma prerrogativa legal da lei e também da consciência de você estar com seu filho ali, né? Você tá ali podendo contribuir para o crescimento social dos filhos, dos seus filhos. Pronto, secretário. 13h em ponto. A gente está falando sobre os desafios da educação no retorno às aulas em meio à realidade, né, da alta de Covid em nossa cidade. Está presente em nosso estúdio o secretário municipal de educação, João Luiz, conhecido como Rei. E a gente está falando sobre os fatos, os números que foram fundamentais para o sucesso, né, dessa experiência escolar em meio ao coronavírus, da escola não ter sido um fator determinante para o aumento dos casos. A gente falou de diversos temas que foram fundamentais, que contribuíram fortemente: família, cuidados sanitários que foram tomados aí nas unidades escolares e também a questão da vacinação. Na esfera nacional, existe uma preocupação com relação ao baixo índice de vacinação infantil para a Covid-19. Secretário, como é que está a situação dos nossos alunos? A educação municipal, ela também está enfrentando essa dificuldade? Vocês também estão tendo essa preocupação e tendo que encarar mais esse desafio também, que é a baixa adesão infantil à vacina para a Covid-19? Realmente, ali é um fato, né? A gente tem observado e pensando sobre isso, nós tivemos algumas ações junto à Secretaria de Saúde com relação ao incentivo. Mais uma vez aquela história, né? A importância das famílias de se conscientizarem da importância do processo de vacinação. Tanto é que na nossa matrícula escolar a gente exige a caderneta de vacinação em dias. Nós tivemos uma ação agora, antes do recesso junino, como eu falei, na modalidade, na etapa da educação infantil, que foram nas duas creches, a creche Leobina e a creche Amélio Costa e a Mercedes, que foi um dia uma tarde, um movimento de chamarem as famílias para a gente estar vendo como está a questão da vacinação, não só da Covid, como as outras campanhas de vacinação, que é muito importante para a prevenção das doenças. Então, isso foi feito. Esse trabalho vai continuar com feiras de saúde. A gente já está programando, a gente teve essa reunião com a secretária de saúde e com os profissionais da saúde, de estar promovendo esse dia na escola, onde a gente tem o aluno, convoca e chama o pai para fazer esse trabalho de conscientização e cobrança, né? Para que os pais, as famílias, realmente vacinem seus filhos, porque é um ato de amor a vacinação. Então, a gente tem que pregar e buscar essa vacinação. O próprio Ministério Público cobra isso através de
ofícios, né, essas ações, e a gente tem feito sim essas ações. Vamos continuar agora, nesse retorno, nas próximas semanas, estarem fazendo essas feiras justamente para esse trabalho educativo, de conscientização da importância de manter as cadernetas de vacinação em dias, para que a gente possa promover aí uma promoção de diminuição de doenças de diversos tipos. Muito bem colocado. Apesar, então, só para tirar uma dúvida, no caso, a escola, ela, no ato da matrícula, ela solicita que as vacinas estejam em dia daquela criança. Um dos documentos exigidos no processo de matrícula do aluno é a caderneta de vacinação desse aluno. Então, e para esse aluno ele continuar frequentando a escola, essa vacinação ela tem que continuar em dia? São essas campanhas que a gente faz de conscientização das famílias, porque não tem, na minha concepção, não tem um motivo porquê das famílias não vacinarem essas crianças, né? E isso também não é feito não apenas só pela escola, como eu falei, a gente tem aí os agentes de saúde que são promotores, né, dessa política pública de incentivo à vacinação, que contribuem e muito. Então, a gente faz esse acompanhamento e, com o aumento de casos, a gente vai estar agora promovendo essas feiras, né? Feiras na própria escola, feiras de saúde, com esse intuito de justamente orientar, acompanhar e cobrar em cada comunidade onde tem uma escola e tem uma escola em quase toda a comunidade, né? A gente a educação ela está em todas as comunidades do município, tem um aluno que estuda. Então, para fazer esse trabalho de conscientização e cobrança das famílias para atualizarem a vacinação. Pronto, muito bem colocado, secretário. Eu acho que está esclarecido, está assegurado com relação à segurança, né? Ao ambiente escolar ser um ambiente seguro. Acho que se tinha algum pai, alguma mãe aí com receio, eu acredito que já deu para a gente esclarecer e tranquilizar toda a comunidade e reforçar também o quanto é importante que a comunidade esteja empenhada, que seja feito um trabalho conjunto de comunidade, juntamente com o setor de educação, para que nossos alunos frequentem as aulas de uma forma segura e o processo de ensino não seja prejudicado mais uma vez. Secretário, então, olha, quero deixar aqui o espaço aberto para que você faça suas considerações finais e caso queira colocar alguma informação que eu, porventura, não tenha questionado, o senhor pode ficar à vontade. Desde já agradeço o senhor pela sua disponibilidade de vir aqui, deixo o espaço aberto, sempre que precisar, o 103 Notícias está aqui à disposição aí da Secretaria Municipal de Educação, no sentido da gente informar a nossa população. Dali, inicialmente, a gente só tem a agradecer a Macaúbas FM 103,9 pelo espaço aberto, esse espaço democrático de informação, né? Parabenizar toda a equipe da rádio por estar promovendo entrevistas, esses bate-papos, para orientar e levar em todos os cantos do município informações relevantes para o processo de elevação do povo macaubense. A gente agradece realmente esse trabalho social que vocês vêm fazendo, agradece pelo convite, me coloco sempre à disposição para quando qualquer assunto a ser abordado, estarei sempre, sim, aqui para dar voz à Macaúbas FM, dar voz a toda a sociedade que nos ouve. Estarei sempre à disposição para informar aquilo que a gente pode estar informando, dizer que esse trabalho deve continuar. Eu acho que vocês estão de parabéns por estar tendo ações de promoção, de debate e bate-papos assim, na FM. Eu acho que a entrevista foi legal, a gente se coloca sempre à disposição. Eu só queria aproveitar o espaço aqui para agradecer os profissionais da educação, os profissionais de saúde do município, toda a comunidade macaubense, as famílias que entendem e tranquilizá-los, né, essas famílias, dizendo que o ambiente escolar é um ambiente seguro, não tenha insegurança de mandar seus filhos para a escola, porque lá é um ambiente em que ele vai ser bem acolhido por todos os profissionais da educação. Então, a gente tem isso
como uma missão nossa, que nós que somos educadores. Também gostaria aqui de agradecer e aqui fazer uma homenagem a um grupo, porque ontem nós tivemos em Caetité uma premiação da OBMEP. O que é a OBMEP, Marli? Eu quero aproveitar esse espaço para fazer essa homenagem aqui aos nossos alunos. Nós tivemos 11 alunos no município que foram certificados e premiados por ter a menção honrosa e ganhar medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática. Notícia maravilhosa e que orgulho dos nossos pequenos macaubenses. Esses alunos foram acompanhados com a coordenação da secretaria. Teve esse evento lá, onde foi bem elogiado o nosso município pelo fato de estar presente, de ter esses alunos sendo premiados. Isso mostra o cuidado, o trabalho, o afinco de todos os profissionais da educação com nossa educação. A OBMEP é uma avaliação feita que realmente é um nível de excelência, e nós tivemos aqui no nosso município 11 alunos premiados. Eu queria ler rapidinho o nome desses alunos e citar as escolas como uma forma de homenagem, né, desses alunos. A gente tem a aluna Camila Barbosa Macedo, do Colégio Municipal de Veredinha, né, que foi premiada com menção honrosa. A gente agradece a família, a escola, todos os profissionais, de valorizar, né, isso. A gente tem o aluno Davi Santos Meira, que estuda na Escola de Ensino Fundamental Selma Nunes, né, que também foi homenageado com menção honrosa. Nós temos o aluno Diego de Jesus Santos, da Escola Municipal de Desterro, e você pode ver que tá, né, não é um foco só em um local. A gente tem em diversos locais alunos que tiveram boas notas e foram bem avaliados. Então, Diego lá do Desterro. A gente tem Emily Loara Oliveira Lemos, que foi uma aluna que ganhou uma medalha de bronze. A importância disso e a nível de regional. Então, a gente teve essa aluna, né, que ela estuda na Escola Municipal de Educação Básica Vereador Manuel João Pereira, né? Então, ela conseguiu, a gente parabeniza a escola, aos profissionais dessa escola. A gente teve aqui Flávia Souza Macedo, do Colégio Municipal José dos Santos Meira, né, lá em Santa Terezinha, que também teve a menção honrosa. Keila Natiele Souza Oliveira, da Escola Fundamental Selma Nunes também. Nós tivemos o aluno Luciano Otto Moraes de Melo, que é do Fundamental do Selma Nunes, que teve também a medalha de bronze, foi premiado com a medalha de bronze, a quem a gente estende a homenagem, né? Micael Lohan Viana Batista, Micael Lohan Viana Batista, da Escola Padre Duval Soares, também, que foi homenageada com menção honrosa lá em Caeté. Nicole Lohane Wittmann Santos, se não me engano aqui, do Colégio Municipal Rodrigues Silva. Nós tivemos Samara Vitória de Almeida Gomes, da Escola Fundamental do Selma Nunes. Ticiane Brisa Costa Figueiredo, da Escola de Ensino Fundamental Selma Nunes. Então, como você pode ver, a gente tá, e a gente realmente tem professores qualificados na rede como um todo. Só para você ter uma ideia, a gente tem aí quase 95% dos nossos professores com nível de graduação, com especialização. Então, tem uma boa formação. Então, a gente são verdadeiras funcionários dedicados que têm lutado para a melhoria da qualidade, mesmo com tanta dificuldade, né? Uma delas aqui, a gente discutindo sobre Covid.
associada a todas as dificuldades do percalço do fazer pedagógico que você está estudando e sabe o quanto é difícil. Além disso, esse momento pandêmico, o quanto é difícil. E mesmo assim, o nosso município está tendo bons resultados, que a gente pode estar constatando aqui de fato, com fatos, né? Que foi ontem esses alunos serem premiados lá em Caetité. A gente levou esses alunos até lá, eles foram homenageados. Então mostra que a gente está no caminho certo, que é isso que a gente busca, é isso que a gente tem buscado. E a gente só tem a agradecer e dizer que a gente está aí à disposição da sociedade e da FM aqui para sanar e ter esse bate-papo agradável sempre.